um ser capaz de sozinho destruir exércitos, devastar cidades e talvez até mesmo o próprio planeta. Tão poderoso que apenas sua presença é capaz de amedrontar até os mais formidáveis inimigos. Humanos, demi-humanos, dragões, nada pode se comparar a esta entidade que pode trazer a morte simplesmente sussurrando uma única palavra. Seu nome é Aiz-Um-Gol, mas uma definição melhor talvez seria a encarnação do terror mais antigo e primitivo do homem, o próprio medo. Sim, o medo desceu à terra, e ele tem nome. Eu sou aquele que está acima de tudo e de todos, o zenite dos 41 seres supremos, governante absoluto e senhor da morte. Se vier contra mim, não terei piedade, certamente você morrerá. Humanos são criaturas patéticas e fracas, devem baixar suas cabeças e agradecer por suas vidas serem ceifadas pelo Senhor Supremo. Eu sou Aiz-On-Gol. E com estas palavras abrimos a descrição inicial do protagonista e vilão mais dark dos animes. No entanto, nem sempre este ser foi tão poderoso assim. Então quer saber como o Overlord ganhou tanto poder? Você acha que conhece tudo sobre este personagem? Então vamos para o vídeo que vou te mostrar alguns pontos que talvez você ainda não conheça. E para entender como ele se tornou o que é hoje, precisamos voltar no tempo e ver como era o passado do Overlord. Em sua vida passada, este ser era na verdade um humano comum que se chamava Suzuki Satoru. Suzuki tinha uma vida normal, era um assalariado e vivia sozinho em seu apartamento, e na realidade não havia nada de especial em sua vida, a não ser o fato de que Suzuki era completamente viciado em um jogo de realidade virtual, onde você era capaz de jogar em um mundo virtual como se fosse a própria vida real, conectando um console dedicado a neurônios de nanointerface, uma rede de nanocomputadores intracerebrais compostas a partir da quintessência da cibernética e da nanotecnologia. Era como se literalmente entrasse dentro do jogo. Isto praticamente transportava a consciência do usuário para dentro do jogo e o fazia inclusive sentir diversos aspectos daquele ambiente, e por isso mesmo que era um jogo muito famoso. Porém, o que a história nos conta é que este jogo foi perdendo a sua popularidade por volta de 12 anos após o seu lançamento, até chegar o dia em que todos os servidores seriam desligados e o jogo então cancelado. Suzuki não estava lidando bem emocionalmente com esse fato, inclusive porque vemos que o jogo era tão importante para ele que chegava ao ponto de gastar a maior parte do dinheiro que ganhava em melhorias para o seu avatar do jogo, que se chamava Momonga. Todos os seus companheiros de guilda que jogavam com ele, aos poucos se desapegaram do jogo até finalmente desistirem de vez, escolhendo a realidade ao invés da fantasia, e foram viver suas vidas reais com suas famílias, restando apenas o próprio Suzuki. Para Momonga, que não tinha amigos ou família o esperando no mundo real, suas lembranças do tempo que passou dentro do mundo de Yggdrasil eram tudo o que ele tinha. Chegando então o dia final para desligar o jogo completamente, o Suzuki, que se identificava muito mais com o Yggdrasil que com o seu próprio mundo, resolveu então ficar logado no console de realidade virtual até o último momento do jogo, que seria até meia-noite. É aí então que algo surpreendente acontece. Após a hora marcada para encerrar definitivamente todos os servidores do jogo no mundo inteiro, Suzuki percebe que ainda está logado
e que, diferente de antes, a sua percepção do mundo virtual está bem mais apurada, conseguindo até mesmo detectar cheiros e realizar gestos faciais complexos, o que não era possível antes, e percebe que não consegue mais sair de dentro do jogo e nem mesmo enviar uma mensagem para os administradores do jogo. Suzuki então entra em desespero, mas como ele é realmente o seu próprio avatar de Yggdrasil, seus sentimentos são suprimidos rapidamente devido a uma habilidade que possui, que funciona basicamente como um nivelador de emoções. E quando suas emoções saem de controle, esta habilidade é ativada e ele consegue se manter calmo e raciocinar novamente. Então, ele rapidamente se acalma e se adapta àquela nova situação. Ele então rapidamente começa a explorar o local e verifica que todo o seu quartel-general, a Grande Tumba de Nazarick, juntamente com um mini exército de vários monstros poderosos, foram transportados para outro mundo. A situação é crítica, porém, ao confirmar que todos os NPCs de Nazarick ainda o obedecem fielmente, isto lhe dá confiança para começar então a explorar o novo mundo. Ao desenrolar da história, podemos perceber que Suzuki, que sempre achou seu mundo monótono e nunca conseguiu se encaixar nele, começa a gostar muito mais da sua nova realidade. Vemos que ele começa a se interessar por descobrir se realmente ainda possui todos os poderes e habilidades que possuía dentro do jogo, e começa então a fazer várias experiências para testar este fato. E ele descobre que não apenas possui os mesmos poderes, como também neste mundo em que se encontra, há uma discrepância gigantesca entre a sua força e a força dos seres que ali habitam. Para explicar melhor, pessoal, imagine que seria mais ou menos como a diferença de força entre o Goku no seu estado atual e o Mestre Kami. E além de ser surrealmente forte para este mundo, na novel oficial é nos dito que ele possui mais de 300 magias e fora isso ele também é um ser cujo tempo não o afeta, piorando ainda mais a situação dos que vivem neste mundo em que ele veio parar, porque, na lógica, eles teriam que aturá-lo para sempre. Descobrir que ele basicamente trocou de corpo com o seu personagem favorito, herdando assim todos os seus poderes, o deixa ainda mais empolgado e confiante para conferir seu nível de força. E é aí que ele começa a utilizar os humanos que ali vivem para se autotestar e também para espalhar o seu nome e confirmar se existe mais alguém que foi enviado ali junto com ele. A lógica do Momonga é bem simples. Espalhar o seu nome por todo o mundo, não importando os meios, e assim propagar a sua existência. Dessa forma, se alguém do seu mundo estiver ali, irá encontrá-lo. E ao mesmo tempo também testar a si mesmo e os habitantes restantes da tumba de Nazarick, a fim de que eles adquiram experiências de combate e tornem-se uma força ainda maior. Temos que levar em conta também que mesmo que o Ainz use seus subordinados para obter o que ele deseja, eles são para ele também como sua família e tudo o que restou dos seus amigos e do lugar que ele mais amava. Algum tempo depois, vemos que o Ainz, juntamente com a Albedo e o Demiurges, concretizam seus planos iniciais de dominar este mundo. Eles entram em guerra com um dos países que habitam aquele lugar, a fim de conquistar uma grande área de terra, onde pretendem assim iniciar o seu governo. O problema, pessoal, é que neste local já moravam milhares de pessoas que pertenciam àquele país, o que resultou numa grande guerra. Quando enfim chega o dia desta grande batalha, vemos
o que e quem realmente é o Ais, pois ele sem nenhum tipo de remorso ou hesitação lança uma magia que instantaneamente abate mais de 70 mil pessoas. E após isso, como resultado desta magia, acaba surgindo um fruto macabro negro resultante, que é Claude, e dele nascem algumas criaturas grotescas semelhantes a quimeras gigantes com tentáculos, e elas sozinhas, pelo simples fato de caminhar, esmagam mais 30 mil pessoas sob seus gigantescos corpos. A humanidade não estava preparada para aquilo. Um horror sem precedentes acaba de ser mostrado. O ser humano percebe que aquele nível de poder é inalcançável, tanto quanto a diferença entre a terra e os céus. Em frente a tal horror, só é possível fugir pela sua vida. Após este fato é que vemos então que o Momonga, que se autodenomina agora como Aiz-ul-Gold, consegue estabelecer um império. E é aqui, pessoal, que começa de verdade a sua jornada. Então, pessoal, este foi um pequeno apanhado da série de fantasia mais maligna. E se você, assim como eu, curte demais Overlord, dá um like aí nesse vídeo e se inscreve no meu canal, que você vai estar me incentivando muito a trazer mais conteúdos como este. Então um abraço e fiquem com Deus!